Olá, estamos aqui com a Marta Scardo, a nossa convidada para essa entrevista, onde a gente vai conversar sobre educação. Marta é pedagoga, tem mestrado em educação popular e doutorado em educação libertadora. E a gente está aqui para conversar com ela sobre a educação do futuro, a educação do presente. Marta, a gente queria agradecer pela sua presença, muito especial você estar aqui. E a gente queria te perguntar primeiramente sobre a sua trajetória na educação, como que você se formou, como foi construída todo esse grande currículo. Eu queria agradecer primeiro pelo convite, muito bom estar aqui com você. E assim, ser professora foi uma coisa que não me passava muito pela cabeça quando eu era criança. E em algum determinado momento a minha mãe falou: "Ah, vai fazer escola normal", que é uma escola que preparava, não existe mais escola normal, era uma escola que preparava para a pessoa aprender a ser professora. Ela valia como ensino médio na época. Você deixava de fazer o ensino médio regular e você fazia esse preparo, né? E eu, na verdade, fiquei bem decepcionada quando eu fiz o curso, porque na época eu não aprendi quase nada de ciências, de história, geografia, coisas que eu gostava muito. E eu saí sabendo que eu não queria ser professora, isso foi muito triste. E por uma coisa do destino, eu acabei aparecendo numa escola para acompanhar uma amiga que queria fazer uma entrevista, e acabei que foi selecionada e entrei na escola e me apaixonei. E aí foi assim uma coisa de ter se encontrado, sabe, assim, de ter falado: "Pô, que sorte que eu tive uma mãe que me que teve esse olhar, né, e me colocou", e tive uma amiga que me chamou para vir para cá. E aí eu fiquei, trabalhando como professora. Em um determinado momento da minha vida, eu acabei saindo da educação. Eu acho que as condições da educação brasileira, elas não são muito favoráveis para atrair pessoas a trabalharem nela, né. E aí foi quando eu retornei para a Secretaria de Educação. Eu entrei na Secretaria de Educação. E, assim, já que você falou, né, sobre que a educação não é atrativa para os professores em si, como que você vê a educação atualmente, com esses anos que você tem de experiência e de carreira? Assim, a gente vive um período muito difícil, não é só no Brasil, é no mundo, né? Acho que as políticas neoliberais de educação, como na economia e em outros lugares, né, na saúde, elas estão prevalecendo. A educação, ela, em determinado momento, ela entrou como um serviço na OMC, na Organização Mundial do Comércio, né? E quando ela começa a ser vendida como serviço, a gente tem um problema, porque a educação brasileira coloca a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, né? E essa forma de meio que comercializar a educação e que ela passa pela até a coisa de um determinado momento na época da Constituição a gente ter permitido as escolas privadas no Brasil, porque tem países que não têm escola privada, né? A educação é pública no ensino fundamental, no ensino na educação básica. Isso foi um problema, porque para existir democracia passa pela educação, né? Não sou eu que falo, foram vários, né, educadores muito gabaritados que falaram sobre isso, da importância da educação, da escola pública como espaço de construção da democracia e de construção de capacidade de lidar com o diferente, espaço de diversidade, porque acabam que as escolas privadas elas acabam reunindo o mesmo jeito de pessoas, que é a pessoa branca, é a pessoa que tem mais dinheiro, e aí as pessoas ficam meio que num mundo paralelo, numa bolha, né? Sem perceber que existem tanta diversidade no Brasil e tão rica, né? E, assim, falando, né, dessa educação emancipadora e libertadora, tem alguns caminhos possíveis que você consegue enxergar para isso realmente se concretizar? Então, a gente precisa sempre dessa coisa muito dialética que é um apoio do Estado para poder ter condições objetivas e uma coisa que aconteça dentro da escola para poder, né, funcionar. Acho que a coisa mais importante que tem em torno de educação libertadora, primeiro é entender que a coisa se dá no coletivo. A ideia de coletividade, ela é básica. A segunda, e uma está ligada na outra, é do diálogo, né? Você não tem como ter coletividade sem diálogo, né? A coletividade demanda diálogo, respeito à diversidade, né? Aos direitos humanos, enfim. Então, essa construção de um espaço em que a coletividade ela consegue se organizar, ela consegue tomar um corpo, e a gente fala muito hoje de comunidade de aprendizagem, né? Da gente se sentir parte de uma comunidade.
e uma parte de uma comunidade que tem objetivos comuns e que precisa de enfrentar problemas. Então, a ideia é se tornar, eu acho que um caminho é a gente se tornar, construir, consolidar laços comunitários na escola. E, para isso, a gente precisa de ter muita amorosidade, né? Como diz Paulo Freire, a gente precisa de amorosidade, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de escuta, humildade, né? Para entender que a gente não vai dar conta. E, na minha pesquisa, que, né, você citou, eu trabalho com um conceito que chama escola suficientemente boa. E o que é essa escola suficientemente boa? É uma escola que não tem a menor preocupação em ser perfeita. E as políticas não, o discurso sobre as políticas, né? Porque as políticas da educação elas sempre continuam para trás. Mas o discurso é sempre profissionalizar, é sempre deixar, fazer aquela coisa muito técnica. Se reclama que os diretores não sabem gerir a escola, que precisa de um olhar mais técnico da administração, tem um olhar sobre isso como uma empresa, né? Só que, na verdade, não é bem assim que funciona, né? O suficientemente bom é aquilo que é do jeito que é, nas condições objetivas e subjetivas que a gente tem naquele momento, e ela se abre para a falta. Tudo que é suficientemente bom, falta alguma coisa. É um grupo, precisa se juntar, precisa de ver os problemas juntos e precisa ocupar essas faltas juntas. Eu queria saber, como finalização, práticas docentes que você adota no seu dia a dia enquanto supervisora pedagógica e que você acredita que no mundo real elas realmente estão abrindo o caminho para essa educação. Em relação às práticas, assim, na escola onde a gente trabalha, a gente procura se consolidar como comunidade, né? E para isso, assim, a gente tenta, e quando eu digo tenta, é com muita humildade, porque a gente tenta mesmo, e muitas vezes a gente consegue, outras não. A gente adota a coisa da comunicação não violenta, então a gente tenta resolver as questões com diálogo, né? A gente trabalha muito assentado em valores, em regras de convivência, e esse é o maior desafio que eu vejo na escola hoje, a dificuldade que as pessoas, aí eu falo pessoas mesmo, não é só as crianças não, as famílias, as professoras, todo mundo tem, nós temos, né, para a gente ser bem honesto, nós temos em respeitar regras, né? Esse, para mim, é uma coisa muito difícil, porque o respeito à regra é o grande garantidor de direitos. Enquanto a gente não entender que se eu tenho um direito, eu tenho a compreensão de que esse direito imputa um dever, ou seja, se eu tenho o direito de falar, alguém tem a obrigação, o dever de me ouvir, senão não garante o meu direito de falar. E mesmo que a gente converse sobre isso com as crianças, com as famílias, com os professores, a gente percebe uma dificuldade da escuta, uma dificuldade de uma série de coisas. Então, eu acho que a gente ainda tem que conseguir encontrar outros meios, porque os que a gente está tentando estão difíceis de fazer, né? Você pediu coisas que estão funcionando, mas eu estou dizendo coisa aqui que não está funcionando, né? Então, mas é importante, porque mesmo que não esteja funcionando do jeito que a gente queria, estaria muito pior se a gente não estivesse fazendo o que está fazendo, né? A gente tem a Secretaria de Educação tem coisas muito legais, que são os regrupamentos, que são ações muito bacanas. A gente tem projetos lindos na escola, o projeto Caliandra, que é um projeto que reúne crianças que têm menos acesso ao conhecimento por uma questão sociocultural, e a gente tenta construir um espaço de atendimento dessa criança no contraturno para ampliar repertório vocabular, linguístico das crianças, cultural, enfim. Então, assim, a gente tem uma série de coisinhas que a gente vai fazendo na escola, o projeto Território, que a gente busca trazer essa apropriação do território cultural e geográfico por parte das crianças, e a gente tem as festas, e vou finalizar com elas que eu sei que o tempo está acabando. A gente tem muitas festas lindas na escola. Nesse sábado a gente teve a festa da democracia, que foi uma festa linda e que teve uma simbologia muito grande no sentido da gente pensar o que está funcionando, o que não está funcionando em termos de democracia na escola. Né? A gente tem um conselho escolar, a gente tem as assembleias que a gente faz com as crianças, as rodas de conversa. Só que tem coisas que não funcionam tão bem. O Grêmio Estudantil, que a gente não conseguiu levar adiante. As comissões que estão difíceis de resolver problemas. A gente instituiu comissões novas agora. Então, a gente tem a Festa da Cultura Popular, que é uma festa que busca trazer pessoas da cultura brasiliense dentro da escola. Então, as crianças da nossa escola são muito apropriadas da cultura local. Isso eu acho que, e Paulo Freire também fala, cultura tem que ser apropriada, tem que ser a sua cultura apropriada, né? Porque os processos de colonização, elas continuam, e isso definitivamente não garante democracia, nem garante educação. Com certeza. Sim, a gente agradece muito a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Marta.